Galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos em nossa bancada aqui a placa de um X3 Pro, tá? Essa placa aqui, pessoal, ela foi condenada em algumas assistências, tá? E o aparelho ele chegou para nós aqui com as memórias e os processadores tudo invertido na placa. Não sei o motivo, porque ele veio dessa forma, porém ele veio todo invertido aqui, tá? Então, para a gente não perder tempo nessa placa, o que a gente faz aqui na nossa assistência antes de efetuar o reparo do processador, da memória RAM, memória UFS, tudo de novo? Então, primeiramente, galera, para você não perder tempo, lembrando que isso é uma dica, tá, pessoal? Para você não perder tempo nesses aparelhos que foi muito mexido em outra assistência, o que acontece? Fizeram a memória do aparelho, o aparelho não ligou, chegou na sua assistência aí, o aparelho todo mexido, memória toda mexida, fizeram em outro local. Primeira coisa que você vai fazer, retira a memória UFS, coloca na box. Então aqui, primeiro faz o rebalem dela, o rebalem já está feito, ó. Então aqui, ó, o rebalem da memória está feito, tá? Fizemos o rebalem dela, você vai pegar a memória, tá? E vamos colocá-la aqui na box, ó. O que acontece, pessoal? Eu colocando essa memória na box, eu vou saber se essa memória tá com um problema, se essa memória vai ser lida ou não. Se ela não lê, se a box não lê essa memória, significa que jogaram uma temperatura muito alta na hora de retirar a memória e danificou ela. Se ela lê, você dá inicialização no reparo, tá? Então o que acontece? A memória já está feito o rebale, colocou na box. A box está aqui no computador, o programa da box está aqui. Então você vai clicar, essa memória é uma memória UFS, né? Então 3x, marca RAID Android Info e conecta. Se ela der erro aqui de início, significa que eles mataram a memória. E essa memória, ó, ela tá boa, tá? Então aqui a gente consegue, pela box, a gente consegue saber até a vida útil dessa memória. Se essa memória tem uma vida útil, se ela tá com a vida útil boa ou não. Então vamos aguardar a leitura. Então aqui, ó, ela tá com a ROM. Aqui a gente mostra, ó, mostra que ela é da Qualcomm, né? Arquitetura Qualcomm, Android Xiaomi, 64 bits, tá? E aqui a gente sobe, ó. E aqui ela vai mostrar para mim se ela está bloqueada ou não. Não está bloqueada. E aqui, galera, ó, como vocês podem ver, ó, nessa parte aqui, a gente pode observar que ela está em 30% utilizada, tá? Então aí, ó, 20% a 30%. E o consumo dela no máximo é 8%. De 20% a 30% já utilizado. Então significa que essa memória está com a vida útil. E essa memória também é uma memória de 128 GB, tá? Então, para você saber se essa memória dessa placa, se essa placa não foi trocada ou se a memória dessa placa não foi trocada, para você saber somente na box. Sem a box você não consegue saber. Então, essa placa ela marca aqui para mim que ela é 6 GB de RAM, 128. Então significa que o técnico que mexeu nessa placa não trocou a memória do aparelho. Sabemos que se trocar a memória do aparelho, o aparelho não vai ligar. Por que não vai ligar? Porque a memória ela é casada com a CPU. A CPU e a memória são criptografadas. Se você tirar a CPU dessa memória e pegar de outra placa e pôr aqui, não vai funcionar. O que vai funcionar? Você comprando uma memória nova no AliExpress, uma memória virgem, você vai colocar a memória aqui, vai zerar a memória, essa memória que está aqui, você vai zerar ela, faz o backup primeiro e zera ela. Depois você joga a ROM em engenharia, faz a regravação dos e-mails, coloca aqui na placa. Aí sim depois você vai poder jogar a ROM normal do aparelho. Aí sim ele vai ligar tudo certinho. Aí você consegue trocar a CPU. Mas se você tirar uma placa, faz de conta que tem uma placa aqui, ela está toda molhada, porém a CPU e a memória tá boa. Se você tirar somente a CPU da placa e colocar aqui, utilizando a memória dessa placa, não vai ligar, porque ela é codificada, tá? Então, nesse caso, a gente sabe que a memória está boa e a gente vai dar procedimento nesse reparo. A gente vai iniciar o reparo dessa placa.
Vou gravar para vocês o reparo dessa placa, não sei se vai dar certo, mas a gente vai gravar aí, beleza? Então bora dar continuação nesse reparo aí. Dando início ao nosso reparo, como eu disse para vocês, a memória já está rebalada e a gente sabe que essa memória está boa, porque a gente fez a leitura dela na box. E agora a gente vai ter que se atentar à CPU. Vamos ver qual o estado que essa CPU se encontra. Ó, a CPU em si não está faltando nenhuma esfera, tá? Aparentemente a CPU tá ok. Aparentemente, eu não sei o calor que o pessoal jogou nesse componente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente não sabe se esse codec também tá bom. É complicado, né, pessoal? O celular que foi mexido em outro local é foda. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar essa placa primeiro, depois a gente dá início aos outros periféricos, tá bom? Vamos colocar aqui no nosso suporte. Então aqui, ó, a gente vai colocar um pouco de fluxo. Vamos acrescentar fluxo aqui, tá? Agora a gente vai trabalhar nessa placa, tá? Deixar ela limpa, linda, vamos deixar ela perfeita para receber aqui, né, a nossa CPU. Então, ó, rapidinho a gente limpa ela, tá, gente? Na verdade, a gente faz isso aqui de zóio fechado, né, galera? Tanto tempo fazendo, né? Que a gente acaba treinando, né? Então, todos os componentes do Poco X3 Pro, qualquer defeito que dá nesse aparelho, a gente já sabe de cor, né? Então, assim, é um problema que já tem aí quase mais de 2 anos que a gente pega só esse aparelho. Então a gente já está habituado nesse tipo de reparo, tá? A gente vai ter que ver aqui que a gente vai ter que dar uma trabalhada nessa placa. Tem alguns lugares aqui que tá sem proteção, tá? Nas trilhas aqui da placa mãe. Vamos limpar ela primeiro, né, gente? Depois a gente faz aí a proteção na placa. Aí, beleza. Falar a verdade, hein, meu amigo? Se você não é fumante, você que mexe com placa, você vira fumante automaticamente, tá? É um tanto de fumaça que a gente cheira nessas placas aqui, é complicado, hein? Beleza? Agora a gente vai utilizar aqui 200 graus, vazão de ar no máximo. Vamos estar limpando essa placa. Pra mim tá passando a máscara UV aí, tá? Cara, falar a verdade pra vocês, eu acho muito estranho essa placa ter vindo dessa forma. Parece que quem mexeu nessa placa entende um pouco de eletrônica, né? Entende um pouco de rebalo. Eu não sei por que esses componentes estavam tudo ao contrário aqui não, tá? Tem coisa que a gente não entende, né, galera? Tem coisa que a gente não entende, sinceramente. É igual eu falo com vocês, né, galera? Não testa em placa de cliente. Quer aprender a fazer reparo em placa? Treina em placa sucata, entendeu? Placa sucata é a melhor opção, tá? Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aí, a placa tá bem limpinha. Depois a gente vai ter que limpar de novo mesmo. Olha aqui, ó. Vocês estão reparando que tem uma parte aqui que ela não tem máscara UV. Tá vendo? Essa parte aqui, se eu colocar a CPU aqui em cima, essa esfera ela vai juntar uma com a outra e vai pegar de tudo aqui, ó. Então
Eu tenho que colocar a máscara UV aqui e aqui, ó. Então a gente vai ter que fazer isso, tá? Então vamos fazer isso aí, porque senão ela não, o procedimento não vai ficar perfeito, tá? Mesmo se a placa não ligar por algum problema da CPU, né? O nosso trabalho aí foi efetuado com sucesso. A gente faz um trabalho de forma correta, né? Mesmo dando certo ou não, a gente sabe que o que a gente fez ficou bom. Beleza, deixa eu tirar um pouco aqui. Aí, passar aqui de novo. Que a ponta aqui, gente, é muito grossa, tá? Ok, vamos pegar aqui agora a máscara, a luz UV. Com a luz UV a gente já faz a secagem da placa. E com a temperatura em 200 graus a gente já seca utilizando a luz e o calor. Ótimo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai raspar e a gente vai ver que aonde que a gente vai ter que deixar sem máscara UV, né? Para a solda pegar no lugar correto aqui, ó. Então a gente faz uma raspagem bem fina, tá, gente? Perfeito. Então agora a gente vai fazer a limpeza certinho, galera, do jeito que eu queria, tá? Ó, a placa em si ela já tá preparada. A placa em si está preparada para receber a CPU e a memória, tá vendo, ó? Feito certinho, como eu disse para vocês, ó. E agora a gente vai trabalhar na CPU e na memória, tá? Aqui a gente vai ter que tirar esse fluxo antigo que tá aqui, tirar essa solda velha também, colocar tudo novinho, tudo filé, para não ter erro, tá? Então vamos limpar aqui. Lembrando, galera, que pode ser também que não funcione, porque esses componentes estavam tudo colocado ao contrário na placa. Lembrando a vocês aí, tá? Então isso aqui é uma tentativa de reparo, tá, galera?
Beleza. Vamos virar aqui agora. Vamos limpar essa área aqui. Aí, ó, perfeito. E agora a gente limpa a memória RAM. Não tem problema, tá, pessoal? O dedo suja mesmo. A gente sempre tira o excesso com ferro de solda primeiro, para depois a gente passar a malha de soldadora, tá? Ótimo. Vamos agora tirar qualquer sujeira que tiver nessas trilhas. Limpamos com álcool isopropílico. Agora eu vou utilizar as cerdas de aço. Lembrando, pessoal, que tem como fazer troca de memória RAM, troca de processador, tá? Então fica ciente aí, tá? Só que é caro, tá, pessoal? Não é barato, então muitas vezes a pessoa não faz porque não é viável o preço. Ó, na minha opinião, tô achando que eles colocaram essa CPU e essa memória ao contrário, porque alguma coisa deu falha nesse aparelho, tá? Alguma coisa de errado não ficou bom aqui. Para ter colocado esses componentes ao contrário, vamos descobrir o porquê que esses componentes estavam errados. A gente vai descobrir. Eu não vi bolha na CPU, não vi bolha na RAM, então vamos ver o que está acontecendo. Pegar o stencil correto para essa placa, pegar fluxo e também, né, nossa solda aqui tá acabando, ó, tá vendo? É a solda que eu utilizo, é essa aqui, tá, pessoal, ó, muito boa, tá? Pensa numa solda, galera, que não dá problema, é essa, tá? A gente tem que ver se o aparelho vai ligar, né? Tudo certinho. Tô pensando aqui, tá? A gente fica meio pensativo, né, gente? O porquê que eles deixaram essa CPU e essa memória ao contrário. Mesmo o procedimento não dando certo, eu acredito que vocês sempre aprendem um pouco em cada vídeo que a gente posta aí, né? Cada vídeo, né, galera, é um ensinamento diferente, né?
Deixa eu limpar aqui que eu vou ter que... Não pode deixar nada errado aqui. Agora eu vou ter que dobrar aqui, ó, a minha... Por quê? Porque ela tem um vão aqui, ó, na mesa, tá vendo? Esse vão aqui não deixa a solda ficar rente, tá? Minha mesa, ela tem uma deficiência que faz com que a solda fique errada. Ótimo. Colocamos fluxo. Quase pronto, hein, pessoal? Certo? Muito bom. Vamos pegar a RAM agora. E agora a gente faz a memória RAM. Mais uma demão de solda. Perfeito. Ótimo. Vamos jogar aqui agora solda, na verdade fluxo, tá, gente? Tá feito. Vamos pegar a placa. Vamos proteger o codec. A gente nem sabe, né, se o pessoal que mexeu aqui protegeu o codec, né? Então, de qualquer forma, eu protejo, né? Porque qualquer temperatura a mais aí, ela já não funciona. Aí. Perfeito. Vamos colocar a memória UFS do lado correto, né? Estava do lado errado quando a gente pegou essa placa para efetuarmos o reparo.
memória no lugar correto. Vamos colocar a CPU no seu lugar correto também. Ótimo. Vamos mudar o bico. E agora vamos colocar calor aqui no nosso componente. Aperta então um pouquinho, depois você tira. Agora é só aguardar. Pode reparar que eu miro primeiro o calor num lado do chip para ele entrar em fusão, depois eu vou e soldo o resto. Agora já pode soldar o resto. Colocamos na memória o FS. Ó, então ela já entrou em fusão, ó. Beleza. Agora a gente vem, coloca fluxo no por cima da CPU, né, onde vai receber agora a memória RAM. Espera o tempo o CI esfriar um pouco. E vamos colocar aqui agora, ó. Beleza, vamos colocar aqui agora a CPU, né? Por cima da CPU, na verdade a memória RAM. Essa aqui é uma SEC 110. É a memória RAM mais comum desse X3, tá? Uma das memórias mais fáceis de encontrar, né? A mais difícil é o modelo final Y, tá? Perfeito. Vamos esfriar agora a placa. Agora é só esfriar e testar, tá, gente?
pegar um celular X3 meu de teste, tá? É aparelho meu que eu uso aqui de teste, que eu sei que tudo tá funcionando, tá? Sendo assim, né, eu não vou colocar na carcaça do cliente, porque talvez a bateria do cliente não tá boa, né? Então por isso que a gente pega e coloca na nossa, que a nossa a gente sabe que tá funcionando tudo. Vamos colocar o carregador. Vamos ver o que vai aparecer aqui agora, hein? Vamos ver. Não foi, galera. Significa, quando ele fica em 0.01, significa que a CPU do cliente está com problema, tá? Quando ela fica em 0.01, significa que a CPU está com problema. Nesse caso, só vai resolver fazendo a troca da CPU, ok? Então, nesse caso, ó, não vai ligar. E ali para mim, na fonte, está dando 5 volts a 0.01. Então, o aparelho não vai ligar. Mais um com o mesmo problema. Ontem eu peguei mesma coisa, tá? Mataram a CPU do cliente. Mesma coisa que aconteceu nesse aparelho aí. Então nesse caso só vai resolver trocando a CPU dele, tá bom? Então nesse caso não compensa. Você dá o power, ele vai para 0.5 ampere e desce para 0.2 e vai para 0.1. Isso significa que a CPU está com problema, beleza? Por que com problema? Excesso de temperatura ou retiraram a CPU de forma errada, tá? Então nesse caso só outra placa ou trocando a CPU, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Espero que eu tenha agregado valor na vida de vocês aí. Deixa o like e comenta o que você achou desse vídeo. Valeu? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.